Estou na live, estou afastado. Sou eu, claro, sou eu. 14 horas e 2 minutos. Ao vivo, mais uma live da Tâmega Turismo, aqui na sede da Tâmega, na rua Doutor Cavaro de Mendonça, 595, na Vila Belmiro, em Santos. Lembrando, nossas lives têm o apoio do nosso Clube de Benefícios da Tâmega Turismo. Hoje já com mais de 40 empresas parceiras dando desconto aos nossos sócios do Clube de Benefícios da Tâmega. Além de descontos em todas as viagens operadas pela Tâmega Turismo, você tem descontos em mais de 40 empresas parceiras dão desconto para você, além dos sorteios, né? Todos os meses, sorteios de viagens e vários brindes, vários prêmios para você. Você que ainda não é sócio do nosso Clube de Benefícios, é só ligar aqui na agência do 3219-4267, 3219-4267, o telefone da Tâmega Turismo, para você ser sócio do Clube de Benefícios da Tâmega. São 14 horas e 3 minutos aqui no Brasil. São 18 horas e 3 minutos em Portugal. Hoje a nossa live tem o tema Portugal de Norte a Sul. E o nosso convidado, na minha opinião e na opinião do meio do turismo, um dos principais guias da Europa. Uma sumidade na Europa inteira e em Portugal, claro, que é a terra natal dele, é o berço dele. Ele mora no Porto, mas hoje está na sua bela casa em Viseu. Me fugiu agora o nome do conselho, mas ele vai falar já que eu vou perguntar para ele. Conosco hoje, Carlos Couto Soares, como já falei, um dos maiores guias, um dos maiores nomes do turismo na Europa. Carlos, muito obrigado para já ter atendido o nosso convite. E uma boa tarde aí para você, boa noite. Aí em Sinfãs do Douro, lembrei onde você está. É isso. Oi, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem, Carlos? Eu estou no distrito de Viseu. Estou no Conselho de Sinfãs. Sinfãs é um concelho que faz parte do distrito de Viseu. Viseu é um dos 18 distritos de Portugal continental, porque a República Portuguesa é constituída por aquilo que a gente chama Portugal continental e duas regiões autónomas, que é a Madeira e os Açores. São as duas regiões autónomas que pertencem também à República Portuguesa, mas que têm governos autónomos, estando, contudo, dependentes daquilo que são as decisões do governo central português, que está na capital portuguesa, que é Lisboa. E então, Portugal está dividido em 18 distritos e Viseu é um dos distritos e eu estou no Concelho de Sinfãs. É uma fazenda que nós aqui chamamos de quinta, que está na minha família há 4 gerações e então ficou em herança para mim e eu agora, desde que começou o problema com a pandemia, com o Covid-19, eu vim para aqui, estou aqui há 3 meses, eu e os meus 2 cachorros, um bulldog francês e um pastor belga. O bulldog francês está aqui aos meus pés, deitado, dormindo, e então estou aqui descansando. Vamos lá começar? Carlos Couto, vamos lá, mas quero falar para os nossos amigos que estão nos assistindo que Carlos Couto é professor dos cursos de turismo, de hotelaria e turismo na escola no Porto, não é isso, Carlos? Exatamente, eu sou professor já há volta de 20 anos, na Escola de Hotelaria e Turismo do Porto, dos cursos de turismo, que é gestão de turismo, turismo cultural e do património, dos guias intérpretes regionais, que a gente também faz cursos de guias, e trabalho também desde 1986 como guia intérprete nacional e como correio de turismo, que são aquilo que vocês no Brasil chamam de guias internacionais. Ok. Vamos começar? A gente vai soltar algumas imagens de Portugal e você vai escorrendo para a gente. Comentando, ok. Força. Comentando, tá bem? Venham, Helmut, tá.
Então, a primeira imagem mostra uma das praças principais daquela que foi a primeira capital portuguesa. Foi aí que tudo começou. Em 1128, travou-se uma batalha entre aquele que veio a ser o primeiro rei de Portugal, o Dom Afonso Henriques, e a sua mãe, a Condessa Dona Teresa. Esse é o castelo de Guimarães, que, segundo a tradição, terá sido aí que terá nascido o primeiro rei de Portugal. É uma fortaleza medieval que teve a sua origem alguns séculos antes do nascimento do Afonso Henriques, que foi no início do século XII. O castelo, nomeadamente a torre que vocês veem aí, a primeira torre era uma torre de madeira, que foi mandada construir pela Condessa Momadona no século IX. E a Momadona Dias, que era uma condessa galega, porque nessa altura a Galécia, que é hoje a região da Galiza, que é a região que está ao norte de Portugal, na Espanha, a região de Portucale, que era entre o Rio Douro, que é o limite sul da cidade do Porto, e o Rio Minho, que é a fronteira entre Portugal e a Galiza. Então, a região de Portucale era uma região que teve a sua origem, portanto, na época dos romanos, daí se chamar Portus Cale, e então Guimarães era, na realidade, ou foi na realidade, a capital do condado portucalense. Então, os condes de Portucale, que era o conde Dom Henrique e a condessa Dona Teresa, que são os pais daqueles que foram os primeiros reis de Portugal, viveram aí nesse castelo que a gente está vendo neste momento, nessa imagem. Guimarães é uma cidade que está a 45 quilómetros do Porto, e é uma cidade relativamente pequena, uma cidade de cerca de 70 mil habitantes. Então, é uma cidade maravilhosa. Nesse slide que vocês estão vendo aí, está a Igreja de São Gualter, ou a Igreja dos Santos Passos, e essa avenida, que para mim é uma das avenidas mais bonitas de Guimarães, é a Avenida da República do Brasil. Tem esse jardim maravilhoso com essa igreja barroca ao fundo, que data do século XVIII. As festas gualterianas são, na realidade, as festas da cidade de Guimarães. Podem passar para o slide seguinte. Guimarães. Está passando já? Passou, pronto, agora foi. Passou para outra que podemos dizer. Sabe uma coisa, Luciano? É muito complicado a gente dizer em Portugal qual é, na realidade, a terceira cidade mais importante de Portugal. Porque, em relação à primeira, que é Lisboa, é a maior de todas, a segunda é o Porto, mas em relação à terceira, há sempre um pouquinho de discussão sobre isto. Porque Braga, Coimbra e Faro disputam entre elas a importância de terceira cidade. Do ponto de vista religioso, Braga é uma cidade importantíssima, porque a catedral mais antiga de Portugal, que foi mandada construir pelos pais do nosso primeiro rei, aqueles condes que eu falei há pouco, o conde Dom Henrique e a condessa Dona Teresa, foram eles que mandaram construir a Catedral de Braga, e Braga, portanto, ainda hoje é um centro religioso extremamente importante. O arcebispo de Braga, na hierarquia da Igreja Católica, a seguir ao cardeal patriarca de Lisboa, é talvez a personagem mais importante da Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana em Portugal. Braga é uma cidade muito antiga, é uma cidade que era chamada de Brácara Augusta. Pode passar. Era uma cidade que ficava no cruzamento de várias vias romanas, uma das quais passava por Braga e seguia na direção da Serra do Marão, que é uma serra importante do norte de Portugal, e que era a Via Maranis. Essa via
romana passava também por Guimarães, porque a distância entre as duas cidades não é muito grande. De Braga a Guimarães são à volta de 20 quilómetros. E Braga é uma cidade grande, com 150 mil habitantes, para o conceito português, naturalmente. E essa foto que vem aí é uma foto maravilhosa de um dos jardins mais belos de Portugal, que é o famoso Jardim de Santa Bárbara. O Santa Bárbara, a gente só se lembra de Santa Bárbara quando chove, é um ditado tradicional que a gente diz aqui em Portugal, e esse jardim era um jardim que fazia parte do jardim privativo do arcebispo de Braga. Porque aquele grande palácio que se vê no fundo da foto, na realidade, são 3 corpos diferentes do palácio, um do século XV, outro do século XVII e outro do século XVIII. Eram o antigo Paço Episcopal. E agora há uma parte que pertence à Universidade do Minho e uma parte que pertence à Biblioteca de Braga. E também se pode ver aí na foto, no fundo de tudo, vê-se 2 torres com 2 coroas. Essas torres são as torres gêmeas da Catedral de Braga, a tal catedral que foi iniciada nos finais do século XI. Então, é a catedral mais antiga de Portugal. É lá que estão sepultados os pais daquele que foi o nosso primeiro rei, o Afonso Henriques. O tal conde francês, Henrique da Borgonha, que casou com uma filha bastarda de Afonso VI de Leão. Aqui nesta foto seguinte, nós temos é uma basílica, é uma das fotos de promoção de Portugal mais utilizada. É a Basílica do Bom Jesus do Monte, que foi tombada Património da Humanidade pela Unesco. Vocês podem ver a escadaria, que é uma escadaria barroca, que divide-se em 2 partes. A primeira parte, que são 5 lances de escadas, é a escadaria dos 5 sentidos, dos 5 sentidos humanos. Porque nós, para conseguirmos chegar até Deus, nós temos que apurar os 5 sentidos. Então, em cada um dos patamares, dos pátios que há, conforme se vai subindo a escada, tem uma fonte alusiva aos 5 sentidos, e tem também a representação de um animal em cada uma delas, e o peregrino, quando vinha antigamente até o Bom Jesus, ele começava a subir as quase 600 escadas para chegar até a Basílica. Então, a primeira parte, que é uma parte que vai pelo meio da floresta, era uma parte uma parte extremamente verdejante, que era para os caras começarem a mentalizar-se e a preparar-se para a peregrinação. Depois tinham que apurar os 5 sentidos. E para chegar até Cristo, até Deus, eles tinham que fazer também os últimos 3 lances de escadas, que são a parte da escadaria que se chama a escadaria das 3 virtudes, que é a fé, a esperança e a caridade. E só assim é possível chegar até Cristo, até Deus. Ao longo de toda esta escadaria, há várias capelas que têm a via sacra. As imagens são todas em terracota, tamanho natural, e uma das estações está dentro da Basílica do Bom Jesus. Todo o Bom Jesus sofreu umas obras de restauração extremamente grandes faz 2 anos atrás, e então já foi também tombado Património Mundial da Humanidade. Bom Jesus do Monte, é como se chama, então, a escadaria e a igreja. E a igreja que está aí na foto. Podem passar? Antes de você começar a falar sobre a próxima cidade, Carlos, eu queria avisar os nossos amigos que estão nos assistindo que essa live está aberta a perguntas, né? Quem quiser interagir conosco, fazer alguma pergunta para o Carlos, fique à vontade, pode fazer a pergunta que o Carlos vai respondendo para nós aí dentro do possível, tá bem? Pode continuar, Carlos, obrigado. Ok, então agora já estamos noutra cidade. Estamos na cidade de Viana do Castelo. Viana do Castelo
é capital também de um distrito português. É o distrito que está mais ao norte. Aquilo que nós chamávamos de Minho, antigamente, é constituído hoje por duas províncias, por dois distritos, que é Viana do Castelo ao norte e Braga ao sul. Então, estes dois distritos, Braga e Viana do Castelo, formavam a antiga província do Minho. E aí o que vocês estão a ver é a Basílica de Santa Luzia. Na realidade, essa basílica, o verdadeiro nome dessa basílica é a Basílica do Sagrado Coração. Ela está inspirada na Basílica do Sacré-Cœur, a Basílica do Sagrado Coração, de Paris, que está na colina de Montmartre. É uma basílica que foi construída no início do século XX por um arquiteto daquela região chamado Ventura Terra, e a vista que vocês têm daí da Basílica, dos pátios da Basílica de Santa Luzia, e que vêm aí na foto, a cidade que vem embaixo é a cidade de Viana do Castelo, e vêm também a foz do Rio Lima e o Oceano Atlântico. Ela se chama também Basílica de Santa Luzia, porque dentro da Basílica tem um altar dedicado a Santa Luzia. Santa Luzia, que é a padroeira dos invisuais. E tem, aquela vista é considerada, e com toda a razão, porque é simplesmente maravilhosa. A subida para a Basílica de Santa Luzia é uma coisa fantástica, porque a gente vai numa estrada serpenteando a colina até chegar bem lá em cima, no topo da colina, onde está a Basílica, e vê, portanto, o Oceano Atlântico e vê a foz do Rio Lima. Então, esta é a fachada da Basílica, que está voltada exatamente à cidade, porque a colina de Santa Luzia está localizada ao norte da cidade de Viana do Castelo. Então, Ventura Terra é o nome do arquiteto que projetou a Basílica de Santa Luzia. É um estilo neobizantino, planta de cruz grega. Portanto, o corpo central da Basílica é exatamente o mesmo tamanho que os transeptos, portanto, que os braços laterais. As igrejas, quando têm a forma de cruz, podem ser ou de cruz latina. Cruz latina é, por exemplo, quando o corpo principal da igreja é mais comprido que a largura dos dois braços, e que se nós puséssemos a igreja, a levantássemos e a puséssemos na vertical, ficava com a forma da cruz de Cristo. Do Cristo crucificado. Enquanto que as de grega, portanto, o corpo central é igual à largura dos transeptos. Aqui é a Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, que é a avenida principal de Viana do Castelo. Aliás, lá em cima vê-se a colina de Santa Luzia e vê-se a Basílica, e consegue-se ver também o Hotel de Santa Luzia, que agora é uma pousada de Portugal. Esta rua tem muito comércio, tem muitas lojas de souvenir, aqueles souvenirs bem tradicionais, porque aqui em Viana, aquele traje folclórico que nós muitas vezes associamos a Portugal é o traje folclórico da mulher de Viana, que aqueles aventais bordados, aqueles lenços coloridos de várias cores que elas usam na cabeça, as camisas as blusas de linho, com aqueles corpetes de veludo, os aventais bordados, as filigranas, que são os fios de ouro, os brincos de ouro em filigrana com forma de coração, que foram muito famosos ao nível internacional. E se vê muito disso nas festas da Senhora da Agonia, né? Uma das maiores festas de Portugal, que acontecem aí em Viana. Acontecem. Este ano houve certas limitações por causa do Covid, mas
as festas da Senhora da Agonia realizam-se no dia 15 de agosto e há o desfile das mordomas. As mordomas são as moças. Sensacional, né? É uma coisa impressionante. Que, aliás, há uma escolta policial, porque algumas delas trazem verdadeiras fortunas penduradas ao pescoço. Porque eu dei aulas em Viana, numa escola profissional, eu fui coordenador do curso de turismo lá. E portanto, eu conheci e tive alunas que na prova de aptidão profissional, que era uma prova que eles têm que fazer no final do curso, algumas delas eram naturais de lá e, portanto, fizeram sobre a região de Viana. E havia uma que fez sobre os trajes regionais, que ela era filha de uns agricultores abastados dali, e tu não imaginas, eu fiquei louco com a quantidade de ouro, de fios de ouro, porque aqueles cordões são cordões que elas põem à volta do pescoço. E algumas têm cordões que elas vão aumentando conforme vão comprando. E algumas têm mais de 10 metros de cordão pendurado ao pescoço. Incrível. Fora, portanto, então, fora todos aqueles corações e os brincos, que as arrecadas, que são também as argolas. É incrível, porque a filigrana é um trabalho de artesanato que é feito, curiosamente, é feito junto ao Porto. Sim. Em Gondomar. É o grande centro de produção da filigrana. Mas aqui em Viana, portanto, há uma grande tradição das famílias e as mulheres do campo comprarem, portanto, esse ouro e porem, portanto, na altura das festas, porem esses cordões todos ao pescoço. Legal. É lindo, lindo, sensacional. Vamos para a Viana próxima? É uma Vamos cidade lá. lindíssima. Vamos, força. A cidade não é uma cidade também muito grande, mas é uma cidade muito, muito interessante. Esta é uma cidade pequena, que está a uns 15 km de Braga e que se chama Barcelos. Barcelos está ligada à lenda do Galo de Barcelos, que eu já vou contar, só que eu queria só falar um pouquinho sobre essa foto. Aí na foto, ao fundo, temos a Igreja das Cruzes, que é talvez uma das igrejas mais famosas de Barcelos. É uma igreja que está toda decorada com azulejos nas paredes interiores. É uma igreja circular, uma igreja barroca do século XVIII. E este jardim que estão a ver é o Jardim das Barrocas. Às quintas-feiras de manhã, realiza-se aqui, todas as quintas-feiras, uma feira enorme onde se vende tudo, desde o artesanato, produtos agrícolas, barros, vende-se tudo, é às quintas-feiras. Agora, Barcelos é muito famosa exatamente por causa do galo. Em quase todas as casas existe o galo de Barcelos. O galo de Barcelos está ligado a uma lenda na época das primeiras peregrinações medievais a Santiago de Compostela. Santiago de Compostela é uma cidade que não está em Portugal, está na Galiza, portanto é a capital da comunidade autónoma da Galiza, e então houve um cara, um peregrino, que ia a Santiago de Compostela e que no caminho, quando estava a passar por Barcelos, foi acusado de ter roubado as joias a uma senhora muito rica, com muito dinheiro. E foi preso. Foi julgado e foi condenado à morte, a ser enforcado. E ele foi para a cadeia e então na prisão ele começou a rezar ao Santiago e pediu ao Santiago que o ajudasse a provar, na realidade, que estava inocente. E foi então levado novamente à presença do juiz. E quando chegou à presença do juiz, o juiz estava-se a preparar para começar a almoçar. Aí está o galo de Barcelos. E os criados trouxeram-lhe
uma travessa com um galo assado na travessa que colocaram à frente do juiz. E o Pellegrino, que estava de frente com o juiz, agora aqui, a minha mão aqui. disse, meretríssimo, eu sou tão inocente que esse galo que está aí na sua frente vai dar a prova da minha inocência. E o galo se levantou e cantou 3 vezes. Ocorreu um milagre. Isto é uma lenda, mas é muito curioso, porque no Museu de Arqueologia de Barcelos há um cruzeiro. Um cruzeiro é uma cruz em pedra enorme, que de um lado tem Cristo crucificado e por trás tem exatamente a representação de um homem com uma corda na garganta, como se fosse ser enforcado, e tem, na parte de cima, tem um galo a cantar. Então, é alusiva exatamente a essa lenda do Galo de Barcelos. Essa torre que se vê aí na foto é uma torre medieval que fazia parte da muralha de Barcelos e hoje é um centro de artesanato aí nessa pequena cidade de Minhota. Podemos passar? Ok. Carlos, aproveitando enquanto a gente muda de cidade, a dona Angelina de Jesus está perguntando se as festas tradicionais também acontecem virtualmente por algum canal ou não? Porque, por exemplo, nós falamos agora da Senhora da Agonia, já foi, né? Mas ainda tem algumas festas ainda. A Senhora da Agonia foi no dia 15, mas 15, né? Este ano foram... a televisão transmitiu algumas das cerimónias, pequenos filmes. Por causa das limitações da Direção-Geral de Saúde, houve a missa na mesma, foi uma missa que foi feita no exterior, mantendo, portanto, as distâncias de segurança, e não houve aquele magnífico desfile que costuma haver, sim, com milhares e milhares de pessoas. Portanto, tudo que são festas populares este ano, devido às restrições do Covid-19, têm sido todas suspensas. Agora, os postos de turismo e as regiões de turismo, muitas delas fazem filmes que depois colocam no YouTube e na net em geral. Portanto, a Dona Angelina, se quiser, e se procurar no YouTube e puser Festas da Senhora da Agonia, agosto de 2020, vão-lhe aparecer, portanto, vídeos que ela poderá comparar com os dos anos anteriores, em que na realidade há muito menos gente. Ok, vamos seguindo. Agora, Vila Real. Ora, agora mudamos de província. Agora fomos para Trás-os-Montes e Alto Douro. Vila Real, essa foto é uma foto da Carvalho Araújo, que é a avenida principal de Vila Real. E Vila Real é a capital da região do Alto Douro. Portanto, a província, antigamente, chamava-se Província de Trás-os-Montes e Alto Douro. Vila Real é uma cidade que está exatamente na zona de fronteira entre aquilo que é a região demarcada do Douro e a região de Trás-os-Montes. A região demarcada do Douro é a região onde é produzido o vinho do Porto. E aí, em Vila Real, produz-se aquele que é um vinho famosíssimo a nível mundial, que é o famoso Mateus Rosé, que é aquele que tem aquela garrafinha em forma de botilha, aquela garrafinha achatada, e a cidade é, portanto, uma das capitais de distrito da antiga província de Trás-os-Montes e Alto Douro, que é Vila Real e Bragança. Aí ao fundo é a prefeitura de Vila Real, e nessa avenida também ao fundo à direita, quase do lado da prefeitura, está a casa do Diogo Cão. O Diogo Cão foi um navegador português, no século XV, dobrou o Cabo Bojador, portanto, um dos cabos da África. E, portanto, ele nasceu em Vila Real. Vila Real é um ponto de passagem para quem vai, na realidade,
para o nordeste de Portugal, que é o chamado Nordeste transmontano, que é uma região de produção de azeite, de vinho, e, portanto, é uma cidade que já está para lá do Marão, para lá dos montes. Daí traz os montes. Vamos passar a foto? Vamos lá. A outra foto. A cidade não é uma cidade muito grande. E agora aqui temos a cidade onde eu nasci, a cidade onde eu cresci e a cidade onde eu vivo. Eu vivo no Porto. É a segunda mais importante cidade e esta vista maravilhosa é da cidade de Vila Nova de Gaia, que está na margem esquerda do Rio Douro. Aquelas duas grandes construções que vêm ao cimo do lado direito, aquele Palácio Branco, é um palácio barroco do século XVIII, que é de um arquiteto importantíssimo para o norte de Portugal, que é o Niccolò Nasoni, um arquiteto de origem italiana, e as duas torres ao lado são as duas torres da Sé Catedral do Porto, que é também uma das catedrais mais antigas de Portugal. A cidade tem à volta de 210 mil habitantes, mas é a sede da área metropolitana do Porto. E a área metropolitana do Porto ultrapassa os 2 milhões e meio de habitantes. Aqui temos a estátua do vosso primeiro imperador, o rei de Portugal, Dom Pedro IV, Pedro I do Brasil, cujo coração está na cidade do Porto, está guardado na Igreja da Lapa, que é uma igreja que está a 300 metros de minha casa, que é uma igreja que não é uma igreja turística, é uma igreja de um bairro residencial do centro do Porto, que é onde está o coração do Dom Pedro, porque o Dom Pedro deixou escrito no testamento que queria que o seu coração ficasse guardado eternamente na cidade do Porto, pelo facto da população do Porto lhe ter dado um apoio extremamente grande quando foram as guerras liberais, que foi a luta entre o Dom Pedro, que era o filho mais velho da Carlota Joaquina e do Dom João VI, e que abdicou no filho, que é o futuro Pedro II, ou Dom Pedro de Alcântara, portanto, o segundo imperador brasileiro, e veio para Portugal para defender os direitos da outra filha, irmã do Dom Pedro, que é a nossa futura rainha, Dona Maria II, que tinha casado com o tio, que era o Dom Miguel, que era o filho favorito da Carlota Joaquina, e que acabou por tentar, quando veio para Portugal, instaurar novamente o regime absolutista. E o Dom Pedro era um liberal e, portanto, não queria mais o regime absolutista em Portugal. Aqui temos o Cais da Ribeira, que é um dos bairros que está na área tombada Património Mundial da Humanidade. É um bairro super agradável para passear, para andar a pé, para fazer compras também de souvenirs. Ao fundo temos a Ponte Dom Luís, que é uma ponte de um alemão que foi aluno do Gustavo Eiffel, da Torre Eiffel de Paris. É uma ponte de 1886, uma ponte com 2 tabuleiros. O tabuleiro superior, neste momento, é usado pelo metrô do Porto, que eu parece-me até que nesta foto se vê o metrô do Porto a atravessar do Porto para Vila Nova de Gaia, porque o Porto está na margem direita e Gaia está na margem esquerda. E aí do lado esquerdo, onde estão as sombrinhas brancas, onde se vinham aí essas arcadas, isso era a muralha medieval da cidade do Porto, que era a chamada Muralha Fernandina, que foi construída nos finais do século XIV. E, curiosamente, uma parte da Muralha Fernandina foi destruída no século XIX para se construir a ponte Dom Luís. Nós no Porto temos 2 pontes do século XIX. Há uma tendência, às vezes, para se fazerem comparações entre o Porto e Lisboa. E são 2 cidades que, na minha opinião, não podem ser comparadas. Lisboa é a maior cidade portuguesa, é uma cidade completamente diferente, é uma cidade que é fruto de um restauro que foi feito no século XVIII, depois do terremoto, e o Porto é uma cidade que mantém ainda um cariz medieval extremamente grande. E esses barcos
são os barcos que fazem os cruzeiros no Rio Douro, que são cruzeiros de 1 hora, que o Luciano normalmente inclui nos seus tours em Portugal um passeio nestes barcos. É muito agradável porque tem uma visão interessantíssima daquilo que é o Porto na margem direita e Gaia na margem esquerda. Portanto, o barco navega no rio, não chega a entrar no mar, vai até próximo do mar, mas navega sempre no rio. O rio é super tranquilo, porque há várias represas que foram construídas e, portanto, é muito... parece um lago. Aqui temos aquela que é a estação mais antiga do Porto, que era um antigo convento, que é a estação de São Bento. Esses azulejos são azulejos também do início do século XX, são azulejos historiados que mostram alguns momentos importantes da história de Portugal. Por exemplo, em cima, o azulejo grande, azul, é o dia do casamento de Dom João I com a Filipa de Lencastre, que são os pais do infante Dom Henrique, e embaixo é o dia da tomada de Ceuta, pelo infante Dom Henrique em 1415, que é o que marca exatamente o início dos descobrimentos. Em cima, a toda a volta, há um friso colorido de azulejos que representa a evolução dos meios de transportes. Até, portanto, desde as carruagens até à chegada do trem, até à chegada do caminho de ferro. Muito bem. A estação de São Bento é como se chama. Vamos passar? Já se muda de cidade, vamos continuar no Porto ou mudamos? Vamos ver. Aveiro, já saímos. 60 quilómetros ao sul do Porto. A Veneza Portuguesa, esse é o canal central, é um dos canais principais de Aveiro. A Aveiro é famosa por causa desses barcos que vocês veem aí, são os boliceiros, que eram os barcos que existiam na Ria. A Ria é o casamento das águas do mar com as águas do rio. E então esses barcos serviam para apanharem as algas do mar, que entravam, portanto, na região da Ria, e que depois eram colocadas a secar e eram utilizadas como fertilizantes para a agricultura. Agora, estes barcos que funcionavam à vela são barcos, portanto, que têm motor e que fazem os passeios agradáveis pelos canais. Aveiro é muitas vezes chamada de a Veneza portuguesa. E também, assim, tem uns doces maravilhosos, né? Nossa Senhora. Já lá vamos para a parte gastronómica. Aqui, não, eu ia dizer, é chamada da Veneza portuguesa, mas é assim, eu acho que Veneza é daquelas cidades que é incomparável. E também a quantidade de canais que Veneza tem não tem nada a ver com a quantidade de canais que Aveiro tem. Aveiro é uma cidade muito interessante, é uma cidade muito dinâmica, porque tem uma universidade, que é uma universidade moderna, que é a Universidade de Aveiro, que é uma universidade importantíssima neste momento, ao nível do ensino superior em Portugal, e ao nível da doçaria, tem um dos melhores doces de Portugal, que é o que são os famosos ovos moles, que é um doce que leva água, açúcar e gemas de ovos. Portanto, por cada colher de açúcar, sopa, é uma colher de açúcar, uma colher de sopa de açúcar, uma colher de sopa de água e uma gema de ovos. E depois aquilo tem que ser tudo muito bem feito. É super calórico, mas são uma delícia. Aí já é fora de Aveiro, aí é a parte da praia mesmo, que é a Costa Nova, que são essas casas são muito famosas na Costa Nova, esse tipo de pintura, com essas listas, e são casas de veraneio, normalmente pessoas abastadas que vivem em Aveiro. Há aquelas que são mais antigas e há outras que já são construções mais modernas, mas inspiradas nas casas clássicas. Isso é a Costa Nova. Também ali nos arredores de Aveiro há uma coisa extremamente interessante que as senhoras normalmente adoram, que é a fábrica de porcelanas da Vista Alegre. A fábrica de porcelanas da Vista Alegre está em Ilhavo,
na freguesia da Vista Alegre, e tem uma loja de outlet, tem a fábrica das porcelanas, tem a fábrica também, tem a fábrica não, tem a loja das louças do Bordal Pinheiro, que são lojas, que são umas louças extremamente interessantes, e daqui já passamos para Viseu. Viseu, que é a capital do distrito onde eu estou, é uma das cidades mais importantes do interior, está muito próxima, portanto, da Serra da Estrela, tem uma sé também medieval, dos finais da Idade Média, tem um dos museus de pintura mais importantes de Portugal, que é o Museu Gran Vasco, onde está a coleção de pintura portuguesa do século XVI, que é do Gran Vasco. O Gran Vasco é um dos grandes pintores portugueses da Escola de Pintura portuguesa, que é a Escola de Viseu. Aí temos a estátua do Dom Duarte, que foi o rei que deu a Carta de Foral. Portanto, estamos a falar do século XV, do início do século XV. Deu uma das cartas de Foral a Viseu. Foi um rei extremamente importante para Viseu. É autor de uma obra, era escritor, era um homem cultíssimo, era o filho mais velho do rei Dom João I, portanto, irmão do infante Dom Henrique, e na parte de trás, aquele edifício que vem todo em granito, aquilo é já a Catedral de Viseu. O centro histórico de Viseu é extremamente interessante, e ao lado da Catedral tem então o tal museu, que é o Museu Gran Vasco, que é um museu dos museus mais importantes que nós temos de pintura, portanto, que foi aquela escola de pintura que surgiu em Portugal no século XVI, e que os quadros grande parte da coleção dos quadros do Gran Vasco estão, portanto, no Museu Gran Vasco, que era o antigo paço episcopal aqui da cidade de Viseu. Podemos passar para a próxima foto. E Viseu é uma cidade que está, portanto, no interior. Aqui temos Arouca. Arouca faz parte da área metropolitana do Porto agora, porque houve uma extensão daquilo que são as áreas metropolitanas em Portugal, no caso de Lisboa e do Porto, e a área metropolitana do Porto chega até Arouca. É uma vila portanto, que está localizada a uns 30 quilómetros ao sul da cidade do Porto. Tem um mosteiro de Arouca. Está exatamente quase naquela zona de transição entre aquilo que nós podemos considerar norte e o início do centro de Portugal. É uma zona importante no que diz respeito à produção de fruta e faz parte, como eu disse, da área metropolitana do Porto. Podemos passar. Passadiços do Paiva. Os passadiços do Paiva são, na realidade, é o ex-libris agora dessa região. É um percurso pedestre que tem, na realidade, paisagens verdadeiramente deslumbrantes. Aquilo é aconselhável fazer-se numa certa e determinada num certo e determinado sentido, que é exatamente para descer as escadas em vez de ter que as subir. Porque aquilo é um percurso que demora umas horas, portanto é para se fazer tranquilamente e, portanto, não é fácil, porque a única forma de fazer é, portanto, caminhando, e tem que se adotar, então, um certo determinado sentido e um certo e determinado também ritmo à visita,
para que, para que se possa desfrutar das paisagens e tudo isso. Sim, o Carlos, os passadiços do Paiva em Arouca é um dos poucos que há na Europa, né? Não tem muitos. Enfim. Estão a fazer outros aqui para os meus lados, para os lados de onde eu tenho a fazenda, para Castelo de Paiva, mas ainda está em fase muito, muito primitiva. Na realidade, estes estão a ser muito famosos. E quem gosta, na realidade, de turismo de natureza, está a optar por fazer este passeio aqui, os passadiços do Paiva. Há vários filmes no YouTube extremamente interessantes sobre os passadiços do Paiva. Já vi. Vamos passar? Vamos lá? Agora vamos para a próxima. Vamos ver agora para onde vamos. Para Serra da Estrela. Tudo bem. Serra da Estrela. Serra da Estrela faz parte da Cordilheira Central Ibérica. A Cordilheira Central Ibérica é o conjunto de serras que estão localizadas no centro da Península Ibérica. E a Serra da Estrela faz parte, exatamente, ou está inserida naquilo que é território português. É o ponto mais alto de Portugal continental. O ponto mais alto de Portugal está na Ilha dos Açores, na Ilha do Pico, no arquipélago dos Açores. Aqui nós conseguimos subir até aos 2.000 metros. Esta foto é tirada de inverno, porque se vê, na realidade, os cumes da serra com neve. Aí, portanto, na parte esquerda da foto, temos aquela torre circular. Aquela torre foi construída no século XIX, no reinado do Dom João VI, e completa aos 2.000 metros de altitude. As outras duas torres, que têm aquelas esferas no topo, uma pertence à Guarda Nacional Republicana, que é uma força policial portuguesa, e a outra fazia parte do Observatório Meteorológico da Serra da Estrela. Na parte de cima da serra há umas lojinhas pequenas onde se podem encontrar alguns produtos típicos da serra. Eu sei que há um slide, exatamente. E este é o podia famoso... Faltar, né? Não podia faltar. Isso não podia faltar. Esse é o famoso queijo da serra, que é um queijo produzido na Serra da Estrela. É um queijo que é feito com o leite de ovelha ou de cabra, depende, na serra, feito com água da serra, leva cardo, que é uma erva que há na serra, e é feito sobretudo durante a época de inverno. É um queijo cremoso, delicioso, sem dúvida nenhuma, o melhor queijo que nós temos em Portugal. Há vários tamanhos. Eu normalmente, quando compro o mais pequeno, porque eu quando começo a comer, como o queijo inteiro, não é? Esse é dos grandes. Ele tem a forma desse disco, e como é um queijo muito cremoso, é por isso que ele leva essa espécie de ligadura à volta, que é para ele não rebentar. Ele é ótimo com umas tostinhas e com uma boa garrafa de um vinho tinto. Um tinto é maravilhoso. Dele ser o melhor queijo de Portugal também há contestações aí, porque eu falo, o queijo que as minhas tias fazem, ou faziam, agora não podem fazer mais na aldeia, lá na Vila dos Moinhos, em Penela. Nossa Senhora, eu adoro aquele queijo duro de leite de cabra. Nossa, adoro aquele queijo. Mas sabes que, Luciano, o queijo da serra, porque esse queijo que tu estás a falar que as tuas tias faziam, é um queijo que é feito e depois fica a maturar. Isso, no azeite. Pronto, exatamente. Mas o queijo da serra também pode ser comprado assim. Também porque este é o queijo da serra que é feito e é vendido. Mas há um que é guardado
durante alguns meses e ele ganha aquela que é protegido com coloral e não sei o quê. É um queijo com um travo muito mais... Curado. Exatamente, muito mais curado. Quando vocês Que bom. vierem e a gente for na Serra da Estrela, a gente vai num local para fazer uma prova desses queijos, do maturado e do outro sem ser maturado, também com os enchidos, porque a região da Serra da Estrela é uma região fantástica para enchidos, o salpicão, o chouriço, o presunto, Galera. Sim. a alheira, mas a alheira é mais de outra zona, é mais para Ah, norte. é? A Entendi. alheira é mais para norte. Mas agora também já se faz Não, não, alheira em quase. deixa eu te interromper aqui. Tem duas Diz. perguntas, vou aproveitar e fazer as duas. Porque a Bernadette Simões, a Bernadette perguntou, a pergunta dela ainda é sobre os passadiços do Paiva. Que ela perguntou Sim, aqui se ali se são cachoeiras. Tá? também Sobre tem. Arouca. Quando estávamos em Arouca, os passadiços Não, do mas Paiva, naquela hora ela aquilo perguntou é. sobre. Tem vários tipos de paisagem. Tem cachoeiras, tem rio e tem montanha, tem serra, vegetação. É um mix, é uma mistura de tudo. Ok, e outra aqui. O Jardel Pacheco está perguntando: aquelas casas de xisto ficam em que localidade em Portugal? Ficam nas aldeias portuguesas. Ficam no Nordeste, ficam para lá de Vila Real. Ah, É uma região muito menos turística. Porque assim, do lado Nordeste da Serra do Marão, a formação do solo é de formação xistosa. São entendi. usados os xistos. Uh, na, e Mas uma portanto, pergunta. Pode falar, e desculpa, termina, termina. as casas são aí são aí nessa região. Ok. Aqui uma pergunta da Tereza Cristina, perguntando, agora voltamos para a Serra da Estrela, se os queijos, se dá para trazer esses queijos, o queijo da Serra aqui para o Brasil, se pode Dá, trazer, se pode. é É permitido, você assim, sabe se está sendo permitido agora, tá. É? Desde a época em que a Dilma era presidente, que foi autorizado entrar-se no Brasil com comida, desde que tenha a origem da produção. Ok. Portanto, em Portugal, quando compram não é assim, ir numa loja, num supermercado, comprar o queijo, embrulhar o queijo e levar para o Brasil. Não pode ir assim. Tem que ir embrulhado em vácuo. E normalmente nas lojas onde se compram esses queijos, por exemplo, na região da Serra, quando se compram esses queijos, eles embrulham e fecham em vácuo e podem colocar na mala. Nem põe cheiro nem nada. Que bom. Por exemplo, eu faço isso, por exemplo, até com os embutidos, com o chouriço, salpicão, presunto, eles fecham-me aquilo em vácuo, eu trago, guardo no frigorífico e depois abro quando quero. Mas podem entrar no Brasil com isso, sem problema. Ok, vamos seguindo. Toca andar. Coimbra. Coimbra. Coimbra, a importância está toda na universidade. A parte alta da cidade, onde está a universidade, que nós vemos aqui, são aqueles edifícios mesmo no topo da colina, foram tombadas património mundial da humanidade também. É aí que está a famosa Biblioteca Joanina, que é preciso fazer-se a reserva com muita antecedência quando se quer entrar, e estamos sujeitos, portanto, ao horário disponível que eles tiverem. A cidade é uma cidade que foi fundada pelos romanos, é atravessada pelo Rio Mondego, que nasce no Serra da Estrela e que corre na direção do Atlântico, passando por Coimbra. Essa parte da cidade, portanto, onde está a universidade, está na margem direita do rio, e lá em cima vemos, portanto, a universidade, vemos a torre que tem o sino, que era o que anunciava o início das aulas na universidade. Tem um belíssimo museu, que é o Museu Machado de Castro, que está no antigo Palácio Episcopal. Aqui temos o pátio da universidade, aquela fachada grande que vinha ao fundo, que foi alterada no século XVIII,
na época do Marquês de Pombal. Ele era o antigo Paço Real, que o Dom João III, em 1537, deu à universidade para a universidade ficar definitivamente instalada aqui em Coimbra, porque a Universidade de Coimbra é uma das universidades mais antigas da Europa. Ela foi fundada em 1290 por um decreto do Dom Dinis, em Lisboa, e em 1308 foi transferida para Coimbra, depois voltou a ir para Lisboa, e só em 1537 é que foi transferida definitivamente para Coimbra. Agora, ao nível da Europa continental, a mais antiga de todas é a Universidade de Bolonha, na Itália. Depois é a Sorbonne, em Paris, depois é a de Salamanca e depois é a de Coimbra. Se falarmos nas duas inglesas, portanto, em Oxford e em Cambridge, Coimbra será a sexta universidade mais antiga da Europa. Aqui temos Fátima. É um altar mariano dos mais importantes do mundo. Isto leva-nos para 1917, para a altura da primeira aparição, no dia 13 de maio de 1917. As aparições repetem-se nos meses seguintes, sempre ao dia 13, até outubro. A última aparição ocorreu a 13 de outubro de 1917. Entretanto, a basílica que vem aí é a Basílica Velha, que na realidade começou a ser construída nos anos 30. É um projeto de um arquiteto holandês chamado Gerhard von Christian. Aí já tem, portanto, as cerimónias de Fátima. Aí será um dia 13 de maio. Pode ser de maio ou pode ser de outro mês qualquer. Porque as peregrinações, a de maio e a de outubro, são as maiores. Mas a de agosto, por exemplo, também tem sempre muita gente. São os imigrantes, né, que vêm? Exatamente. Porque é o mês de férias dos imigrantes, portanto, a peregrinação de agosto tem sempre muita gente. E já avisando que nós vamos fazer uma excursão o ano que vem. Vamos passar, a Tâmega vai passar o ano que vem, o dia 12 e 13 de maio, aí em Portugal. E você que vai ser nosso guia. Tudo bem. Agora é assim, o pessoal tem que se inscrever o mais rápido possível, por causa dos hotéis. Sim. Porque você precisa com a máxima urgência de fazer As reservas já estão reservados já. Ok, pode passar, Gabriel. Aí a Capelinha das Aparições. Aí a Capelinha das Aparições. Cadê ela? Voltou. Aí isso. Exatamente. Essa estrutura foi feita quando o Papa, o João Paulo II, veio a Portugal em 1982. Porque dentro dessa estrutura é onde está a pequena Capelinha das Aparições, que se consegue distinguir. Tem ali uma construçãozinha branca, estão vendo? Então aí é que é a Capela das Aparições. Essa estrutura foi feita à volta da Capela das Aparições, em 1982, para o Papa, o João Paulo II, que foi o primeiro ano em que ele veio a Portugal, porque lembram aquele atentado de 1981 em Roma, quando Sim. ele foi atingido pelo turco com disparos, e ele no ano seguinte veio a Fátima, trouxe a bala que esteve dentro do corpo dele, e a bala que está dentro que esteve dentro do corpo dele está dentro da coroa principal da Nossa Senhora de Fátima, que está no museu em Fátima. Portanto, a coroa, na parte de baixo, na base, tem dois eixos que se cruzam, e no meio dos dois eixos, quando eles se cruzam, havia um orifício que foi feito muito antes, e que é exatamente o diâmetro da bala. Aí tem a Capelinha das Aparições e a caixa de vidro onde está a capela, onde está a imagem da Nossa Senhora de Fátima. E a Nossa Senhora de Fátima, no dia 12, vai
sempre para o altar que está em frente à igreja, à Basílica Velha de Nossa Senhora de Fátima, que é onde está o altar onde são feitas as cerimónias do 12 e 13 de maio, que são normalmente presididas por uma figura ilustre da igreja, portanto, um arcebispo, um bispo, um cardeal, muitas vezes, cá está. Isto é a altura em que o Andor com a Nossa Senhora de Fátima regressa à Capela das Aparições. Portanto, isto é o Adeus à Virgem, que é aquela cerimónia que no 13 de maio se vê, das pessoas com os lenços brancos a acenar à Virgem, quando ela regressa novamente àquela caixa de vidro que vimos no slide anterior, para ficar guardada. Lindo, 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 lindo. Vamos lá, vamos passando para a próxima. Agora vamos para Óbidos. Óbidos é uma vila fortificada portuguesa. Esta é a rua principal. É a Rua Direita, que é super torta, mas que é chamada de Rua Direita. É uma área pedestre. Esta rua é tudo lojinha de souvenir, até à Praça de Santa Maria, que é onde está a igreja principal. E é uma localidade que parou no tempo. Tu entras em Óbidos e dá a sensação que desde a Idade Média nunca mais mudou. Isto foi um presente. Óbidos foi uma vila que foi um presente que o rei Dom Dinis, o que fundou a universidade, no século XIII, ofereceu à sua mulher, a Rainha Santa Isabel, que é aquela do Milagre das Rosas, como prenda de casamento. E fez parte do património das rainhas de Portugal até à Dona Maria Pia, que foi a penúltima rainha portuguesa, que é a avó do último rei de Portugal, que é o século XIX. Isso é a muralha, portanto, a muralha de Óbidos, e dentro da muralha há, portanto, casas, há várias igrejas, mas a vila já cresceu, portanto, para fora das muralhas. Mas é super agradável passear em Óbidos. Esta é a Rua Direita, aqui vimos uma foto sem turistas e sem nada, sempre as cores, o branco, com esse amarelo ocre e com esse azul forte. E aqui já passamos para o Alentejo, passamos para a cidade de Évora e passamos para um dos vestígios mais importantes que nós temos em Portugal, da época romana, que é o templo romano de Évora, que durante muitos anos se chamava o Templo de Diana. Diana era a deusa da caça. O templo está datado do século I depois de Cristo, portanto tem 2000 anos. E uma das perguntas que as pessoas fazem é porquê é que ele preservou durante tantos séculos? Por uma razão muito simples, porque esta estrutura que se vê hoje aqui foi durante muito tempo, era o esqueleto de vários edifícios. E foi o matadouro para matar o gado da cidade de Évora. E quando decidiram deitar o matadouro abaixo, para abrir a praça onde hoje está o templo, descobriram que havia um esqueleto dentro do edifício, que era nada mais, nada menos do que o templo romano de Évora. E então veio o Instituto Português do Património, fizeram vários estudos e hoje ele aí está, e é um dos ex-libris da cidade de Évora, que é a capital do Alentejo. Ali ao fundo vê-se também uma das torres da Catedral de Évora, que ele dá uma sensação. Podem passar o slide, que há aí um slide com a. Exatamente. Aqui está a Catedral de Évora, que é também uma das catedrais mais antigas de Portugal. Nós aqui já estamos ao sul do Rio Tejo, portanto já estamos naquilo que é considerado o sul de Portugal, não é? É a época das grandes herdades, portanto, as grandes fazendas, algumas delas com 1000 hectares. A gente chama de herdade. No norte, como são propriedades mais pequenas, porque uma grande parte também da população está concentrada no
no norte. Eu, por exemplo, eu tenho pouco mais de 2 hectares de vinha aqui junto à casa, que aqui será uma quinta razoável, que no Alentejo, um jardim à volta da casa são 2 hectares, porque na realidade as herdades no Alentejo são muito maiores do que aqui nesta região. Podemos passar o slide. Isto é a Capela dos Ossos, está na Igreja de São Francisco, isto é imperdível. É uma capela, portanto, dos finais do século XV, início do século XVI, e foi pensada pelos franciscanos para, na realidade, nos obrigar a refletir sobre aquilo que é a vida e aquilo que nós somos. Porque, na realidade, depois de mortos, nós ficamos reduzidos a isto, a ossos. Portanto, a capela é toda revestida a ossos e a crânios humanos. É uma capela única no mundo, faz parte de um percurso museológico. Ela foi toda restaurada o ano passado, o restauro terminou o ano passado, está interessantíssima e é um ponto obrigatório de visita a quem vai a Évora. E faz parte do complexo do antigo convento de São Francisco, que agora é a Igreja de São Francisco e a parte do núcleo museológico de São Francisco. Aqui temos Faro, no Algarve, e eu acho que esta foto que não é a praia, não é a praia de Faro, isto é uma das praias junto a Faro. São as praias, as famosas praias algarvias, com essas rochas calcárias que há sempre aí próximas das praias. Faro é a capital do Algarve, é uma também das mais importantes cidades portuguesas, é onde está um dos principais aeroportos para o turismo português, porque os turistas, quando chegam a Portugal, aqueles que vêm à procura de praias, portanto, vão diretos para o aeroporto de Faro. Aliás, o aeroporto de Faro tem um movimento muito grande, né? Muito grande. É o terceiro aeroporto. Lisboa é o primeiro, o Porto é o segundo e Faro é o terceiro. O aeroporto de Faro tem muito movimento, sobretudo de voos charters, voos fretados. As águas verdes do Algarve, que tu também conheces. Já lá estivemos. Sim. E é a região turística. Você quer tomar, Carlos, quer tomar uma água aí? Quer levantar e pegar uma água? Não, deixa estar. Tá falando já há 1h, homem? Estou falando há 1h10. Mas está quase, não te preocupes. Tá bem. Então o próximo slide é? Vamos lá? Vamos passando para a próxima. Sintra. Vamos a Sintra. Então, a Vila de Sintra, também Património Mundial da Humanidade. Serra de Sintra ao fundo, com o Castelo dos Mouros lá em cima. Atenção que quando se fazem as visitas a Sintra, a visita normalmente é limitada cá abaixo à vila. Porque é preciso uma paciência enorme para se ir lá acima visitar o Palácio da Pena. Porque o Palácio da Pena está sobrelotado sempre e as pessoas acabam por não usufruir do Palácio. E uma das coisas que eu sugiro, Luciano, é que nos programas de Portugal tu passes a incluir a visita ao Palácio de Queluz, que foi onde nasceu o Dom Pedro, onde nasceu e onde morreu o Dom Pedro, e está muito ligado à história do Brasil. E é muito interessante, e os brasileiros gostam muito, porque está muito ligado ao Dom João VI, à Carlota Joaquina, à Dona Maria, ao Dom Pedro, e, portanto, tem muito a ver com a vossa história. E este é o Palácio da Pena, que é o palácio que está no cimo da Serra de Sintra, mas não é impossível fazer essa visita, atenção.
mas é muito pouco confortável, porque... E é difícil o acesso também, né? É difícil o acesso. Começa por aí, porque é assim, o ônibus não vai lá. Para se ir lá tem que se ir nos ônibus públicos. Os ônibus públicos têm umas filas que nunca mais acabam. Portanto, é um dia inteiro para ir à pena. É um palácio Não vale do a século pena. XIX. É bonito. É bonito, sério. Eu nunca fui. Eu já fui à Cinta tantas vezes e nunca consegui ir Eu ao sei, Palácio mas é da assim, Pena. ele é mais bonito ainda por fora do que por dentro. É, né? E depois, eu para mim é assim, dos 3 palácios que há aqui próximo de Sintra, que é este, o Palácio da Vila e o Palácio de Queluz, para mim, o mais interessante para brasileiro é, na realidade, o Palácio de Queluz. Porque o Palácio de Queluz é o que está ligado, na realidade, à vossa história. Porque, por exemplo, quando o Dom João VI decidiu ir para o Brasil, foi lá que o Dom João VI decidiu. Nós vemos a sala, que é a sala do despacho, e a secretária onde o Dom João VI disse vamos para o Brasil. Quando eles regressam do Brasil, foi para lá que eles foram viver. Entendi. Isto é a Quinta da Regaleira, que também é, na realidade, a Quinta da Regaleira, eu nem estou a ver muito bem este poleiro. Que está tudo nos arredores de Sintra. Vamos passando? A próxima vamos para... Agora é para o Estoril. Aqui nesta, exatamente. Temos o Estoril, que é onde está o cassino, que aliás há um slide do cassino. Isto é a Baía, portanto, de Cascais, porque num extremo temos Cascais, no outro extremo temos o Estoril. Portanto, a gente quando faz por estrada, sai de Cascais e depois vem... Porque agora os ônibus não podem entrar em Cascais. Tem que ficar não de... pode? Não, é proibido. Tem que se fazer a pé. Que pena. Aqui é o Jardim do Cassino. Sim. Muito bonito, aqui né? É o jardim. É. E isto é a fachada que está virada, portanto, ao mar. Mas a entrada é pela lateral do lado esquerdo. Agora sim, Cascais. Agora aqui é Cascais. Isto é uma das ruas principais de Cascais, onde estão restaurantes e onde estão lojas. Cascais é uma praia também. Tem um forte, que agora é uma pousada. Pode passar, Gabriel. Tem mais fotos de Cascais aí? Nos teus programas, se tu fizeres, por exemplo, nos teus programas, Luciano, se fizeres o programa, por exemplo, de um dia para fazer, que é Luz, Sintra, Cascais, Estoril, dá para fazer Cascais tranquilamente, porque agora é preciso muito mais tempo para isto, porque o ônibus não entra, portanto nós não podemos, temos que fazer isto a pé. Portanto, mas então, não pode parar o autocarro lá em cima, na farmácia, lá em cima, perto daquela praça? E vinha até... Não pode mais? Tu agora só podes parar o ônibus naquela rotatória onde estão os bancos, depois fazer o Jardim Visconde da Luz, que é aquele jardim bonito que tem aquele carrossel francês. Sei. Vir à rua é a única chance. Portanto, não dá para atravessarmos como a gente antigamente fazia, que vinha pela beira-mar até ali. Portanto, agora tem que se fazer a pé. Portanto, demora um pouquinho mais. Vamos lá para a próxima. Tem bons restaurantes também ali para comer. Olha lá, os restaurantes lá. Aqui tem as sombrinhas brancas, com as esplanadas. Tem muitos restaurantes. Tem para todos os preços e para todas as bolsas. Passou Cascais. Cascais é um dos sítios mais elegantes dos arredores de Lisboa. E aqui temos o Parque Eduardo VII Chegamos em Lisboa. Exatamente, sim. Lisboa, portanto, Parque Eduardo VII, que é um dos grandes espaços verdes. Jardim que foi construído no início do século XX, quando o rei Eduardo VII de Inglaterra visitou Lisboa. Aquela estátua lá embaixo
é o Marquês de Pombal, que foi o que mandou reconstruir Lisboa depois do terremoto de 1755. Lá embaixo, ao fundo, temos o Rio Tejo, o estuário do Tejo, porque Lisboa é uma cidade que está na margem direita do Rio Tejo. Lá do lado, lá se ao fundo se vê o Rio Tejo, do outro lado, a outra margem é Setúbal, né? Não. Do outro lado é o Barreiro, Almada. Setúbal Almada. é para lá das montanhas. Estás a ver as montanhas tá. lá ao fundo? Então, Sim, Setúbal sim. é depois. Porque Setúbal é no Rio Sado, que é o rio grande que está a seguir ao Tejo, para sul. Ok. Vamos para a próxima foto. Agora é só Lisboa. A gente termina nosso tour por Portugal, por Lisboa. Né? Aí é a Praça do Império, o Mosteiro dos Jerónimos. Então, à esquerda é a parte do claustro, que hoje tem 2 museus, que é o Museu de Arqueologia, que a entrada é mesmo no meio do edifício do claustro. Depois, ao fundo do lado esquerdo, quando termina o edifício, aquelas 2 torres, é o Museu da Marinha, que é um museu interessantíssimo. E para a direita da parte do claustro, temos a parte da igreja. A parte da igreja, que é a igreja da paróquia de Santa Maria de Belém, que é a igreja do Mosteiro dos Jerónimos, que foi construído no início do século XVI. Foi mandado construir pelo rei, pelo Dom Manuel I, com o dinheiro que a coroa portuguesa ganha com a chegada das especiarias à Europa. Esta é a Rua Augusta, que é uma das ruas principais da Baixa Pombalina, tal e qual como o nome indica, Augusta, rua principal. Isto é tirado do largo da Praça do Comércio para o Rossio. É aquilo que se está a ver. E tens outros slides. Podemos passar para o seguinte. Passar. Há vários slides da Baixa imagem essa de Pombalina. Lisboa. É. Isto foi reconstruído depois do terremoto de 1755. Isto é o padrão dos descobrimentos, que foi mandado construir em 1960 e que foi para as comemorações do 5º centenário da morte do infante Dom Henrique. Aquilo representa a quilha de um barco e ao fundo vê-se a ponte 25 de Abril, bem lá no fundo. Pode passar. Cá está ela, que é de 1965, que é igual à Golden Gate Bridge de São Francisco, na Califórnia. Foi a mesma empresa americana que a construiu. É uma ponte mista, tabuleiro de cima para carro e o tabuleiro inferior para o trem, que faz a ligação com o sul, com o Algarve. A linha que vai para o Algarve atravessa a ponte 25 de Abril. Nós temos 2 pontes em Lisboa, que é esta e a Vasco da Gama, que é a segunda maior da Europa, que tem 18 km de comprimento. 18 este é o arco da... Desculpa, a Vasco da Gama, a ponte tem 18 km, a ponte? A ponte, no total, são 18 km, 11 km, quase 12 km sobre água. Bacana. Aqui temos a ponte, aqui temos o Arco da Rua Augusta. O Arco da Rua Augusta, portanto, aquela é a rua principal da Baixa Pombalina. Esta praça é uma praça que está virada ao rio e é a Praça do Poder. É aqui que estão a maioria dos ministérios do governo português. Tem a estátua do rei, do Dom José I, que é o pai da Dona Maria I, a mãe do Dom João VI, portanto, o avô do Dom aparece, João VI. Tem uma foto dela aí, se não me engano. Deixa eu ver. Eu acho que sim. Acho que é a próxima. Não, voltou para baixo. Voltou. Aqui voltou para essa torre. Isso é da Sé. Isso é... aqui já é Rua Augusta, outra vez. São os bondinhos de Lisboa. É o 28, que é o bondinho que faz o passeio. O mais tradicional, né? É o tradicional, que é metade é turista e outra metade é batedor de carteira. É verdade, querido. É assim, a gente faz o passeio no bondinho e vai abraçado na nossa mochila, né?
Aí é a Torre de Belém, que está próxima do Mosteiro dos Jerónimos, que a gente nos tours de Lisboa normalmente para uns minutinhos aí para ter a foto da torre, que está na margem do rio. A torre está completamente vazia, não tem nada dentro. E é também um dos edifícios tombados Património da Humanidade em Lisboa. Eu acho que é o maior cartão postal de Portugal, né? Sem dúvida alguma. Sim. É um dos cartões de... acho que um dos principais, né? E outra também, uma que se usa muito é o escadório do Bom Jesus, em Braga, também é muito utilizado. E acabou. Acabou. Mais uma foto? Não, então, acabou. Tem alguma cidade que você lembre, Carlos, ainda que te marque nas visitas com os teus grupos por Portugal? Alguma cidade que te marque, assim, que vem à tua cabeça? Que as pessoas ficam... Olha, Luciano, é muito difícil, porque assim, Portugal é um país que está no grupo dos 25 países mais desenvolvidos do mundo, mas que, ao mesmo tempo, é um país que conseguiu manter um encanto e um provincianismo, entre aspas, com uma certa sofisticação, mas que foi um país que acabou por não perder a sua identidade. Sim. Portanto, nós em Portugal estamos permanentemente a encontrar recantos, vilazinhas pequenas que praticamente desconhecidas. Olha, eu estou-me a lembrar, por exemplo, Amarante, que é uma cidade que está meio caminho entre o Porto e Vila Real. E onde passa o Rio Tâmega, né? Da lá que veio o nome Tâmega. Exatamente, eu também me lembrei por causa disso. O Rio Tâmega é um afluente do Rio Douro. Sim. É uma cidade encantadora, também para dar um passeio. É uma cidade onde está um dos santos casamenteiros. Portanto, o Santo António, que é esse que está aqui atrás de mim, está vendo aqui no nicho? Sim, sim. Pronto, Santo António é um dos santos padroeiros de Portugal. Um dos santos protetores de Portugal. Ele nasceu em Lisboa, no século XII, numa casa ao lado da Sé de Lisboa. Depois o outro santo casamenteiro é o São João e o São Gonçalo é outro santo casamenteiro, que está em Amarante. O São Gonçalo de Amarante. Exatamente. Que havia a tradição das moças ali da Amarante levarem um buquê de cravos vermelhos ao São Gonçalo e pedir ao São Gonçalo marido, para lhe arranjarem marido. Há lá a imagem do São Gonçalo, que está na sacristia, que se pode ver. Há histórias muito engraçadas sobre o São Gonçalo. Por exemplo, houve uma americana que veio cá e a minha colega, quando lhe contou a história, ela foi lá, puxou a corda do hábito do São Gonçalo com tanta força que o São Gonçalo caiu do pedestal onde estava e quebrou. E ela foi para os Estados Unidos e, passado acho que 2 semanas ou não sei o quê, encontrou um cara com quem casou. E ela voltou a Portugal, pagou o restauro do São Gonçalo, e o São Gonçalo agora está quase a 3 metros de altura, que é para nenhuma americana louca chegar lá e pegar na corda do São Gonçalo e puxar o São Gonçalo e ele voltar a cair. Mas há, portanto, essa tradição, não é? Sim, sim. Há locais... há locais verdadeiramente encantadores, percebes? É tudo uma questão de... Porque, assim, o grande eixo turístico, por exemplo, entre Lisboa e Porto, é onde, na realidade, estão os grandes highlights
dos grandes pontos turísticos de Portugal. Por exemplo, tu tens, que aqui nos slides não apareceu, tu tens o Mosteiro da Batalha, que é uma das obras mais importantes feitas em Portugal no século XIV, em estilo gótico. Tens o Mosteiro de Alcobaça, onde está sepultado o Dom Pedro I e a Inês de Castro, que é daquelas histórias de amor que todo mundo conhece, com os túmulos, portanto, do Dom Pedro e da Inês de Castro. Tens o Mosteiro, por exemplo, de Santa Cruz, em Coimbra, que é onde está sepultado o Dom Afonso Henriques e o Dom Sancho I, que foram os primeiros reis de Portugal, porque a seguir a Guimarães, Coimbra foi a segunda capital. Para o sul, tens, portanto, Évora, Beja. No Algarve há várias estâncias de verão, por exemplo, Vila Moura, onde nós já ficamos também com um grupo há uns anos, lembras-te? Portanto, tens as aldeias portuguesas no interior, traz os montes, que é uma coisa que está muito pouco explorada, tanto a nível gastronómico como a nível de património. Tu tens cidades, tens Bragança, que é uma cidade engraçada. Eu já fui a Bragança, e Bragança é muito bonito. É muito bonito. Miranda do Douro, onde está o Menino Jesus da Cartolinha, que é uma cidade que está na margem do Rio Douro, exatamente no chamado Douro Internacional, porque o Douro é a fronteira entre Portugal e a Espanha, não é? Tá certo. É vale muito difícil. Portugal é pequeno, mas é muito rico. É maravilhoso. Né? É maravilhoso. Olha, antes da gente encerrar esse nosso bate-papo aqui, essa aula que você deu de Portugal, esse encanto que foi ouvir Portugal, ouvir você falar de Portugal, você me prometeu que ia terminar mostrando aí o teu quintal, aí a tua quinta. Vai lá, mostrar essa vista feia que você tem aí. Você está na sua fazenda, na beira do Rio Douro, né? Peraí. Eu tenho que... Vai lá, mostra pra gente, para o pessoal ficar aqui. Tenho que sair de casa. Peraí. Você está... Aí é Sinfãs do Douro, tá? A quantos quilômetros do Porto mesmo? Estão vendo? Com o vinhedo. Olha aqui. Olha só. Que maravilha, hein? Que visual. Vou-te mostrar a vista. Olha a piscina. Rapaz, o que é isso? O que é isso? Daí dá para ver o Rio Douro ou não? Não. Dá para ver o Rio? O Rio não. Não, mas também, mas com uma vista linda dessa. Olha a piscina, as vinhas. Parabéns. Aquela casa amarela que você vê ali era a casa principal da fazenda na época dos meus avós, porque esta propriedade era da minha avó paterna, portanto da mãe do meu pai. Ok. E então a parte da fazenda ficou para mim, os meus irmãos não quiseram e eu virei agricultor agora aos 60 anos. O Santo António está aqui. Fizeste bem. Está vendo o Santo António aí? Sim. O Santo António, porque o Santo António é o santo protetor aqui deste lugar. Apesar desta freguesia ser São Cristóvão de Nogueira, o Santo António é o santo protetor aqui deste lugar e, portanto, por isso é que eu tenho o Santo António aqui. O Santo Cristóvão tenho ali numa estante. Tá certo. Carlos, um grande abraço. Muito obrigado por ter dispensado esse tempo. Um grande abraço e Carlos espera em Portugal. Se Deus quiser, para onde estaremos aí. Para agora a gente vai passar o Réveillon. Temos uma excursão, o Réveillon na Ilha da Madeira, mas em maio estaremos aí com um grupo, se Deus quiser, e estaremos juntos. Tá bem? Carlos, espero. Tá, um grande abraço. Um grande abraço. Fique com Deus. Muito obrigado por tudo. Obrigado. E até a próxima. Obrigado. Tá, obrigado. Tchau. E para você que esteve conosco nessa aula de Portugal, né? Portugal de norte a sul, com o Carlos Couto Soares, realmente professor fantástico. Eu falei, vocês viram, né? Como eu falei no início, ele conhece um dos maiores guias da Europa,
e, claro, nasceu em Portugal, a sua casa é Portugal, e deu esse banho de conhecimento sobre Portugal. Portugal é lindo, realmente. A gente vai fazer outras em breve, outras lives, vamos fazer com ele ou com outro guia, enfim. A gente está falando da Espanha, Itália e assim por diante, ok? Essa foi a primeira com um país, então a gente fez com Portugal. A próxima a gente anuncia para vocês que a gente vai fazer Espanha ou Itália, ok? Grande abraço. Um recado. Na próxima semana, não, hoje é quarta-feira, na sexta-feira, dia 28, às 16 horas, na quarta-feira que vem, na sexta-feira que vem agora, dia 28 de agosto, às 16 horas, uma live com a doutora Maria Barbosa, psicóloga, que faz parte do Clube de Benefícios da Tâmega. A doutora Maria Barbosa, psicóloga, vai falar sobre o que aprendemos com a pandemia, como ficaremos, como estaremos depois dessa pandemia. Ok? Aguardo você, sexta-feira, às 16 horas, aqui conosco, para falar e ouvir a psicóloga doutora Maria Barbosa. Ok? Um grande abraço, até lá, um abração, obrigado, tchau, tchau.